26/9/2022, pessoal de Pernambuco aqui, para mais uma web aula, e nós vamos fazer aqui uma web aula sobre circuitos CC, beleza? Resolução de exercícios. Pessoal, só uma questão aqui. Além da segunda lei de Ohm, outra coisa vocês viram sobre, por exemplo, capacitores e indutores ou não? Só na aula passada mesmo que eu falei? Só na aula passada. Não, já. Então, beleza. É porque é o seguinte, mais para frente, quando vocês estiverem, eu quero o seguinte, quando vocês estiverem vendo circuito CA por lá, tá? Chegando perto do circuito CA, eu quero que vocês me falem, porque aí eu tenho que ensinar uma parte matemática para vocês darem conta de resolver esse circuito CA, beleza? Aí eu peço que vocês me avisem, ok? É para tentar uniformizar o máximo possível as turmas que eu estou pegando aqui, tá bom? Para não deixar nem um pouco aquém outras pessoas, né, outras turmas, e nem além, tá bom? Sempre no nível aí, beleza? Tá certo. Beleza, então vamos começar lá. Vocês estão vendo o circuito aí? Sim. Beleza. Sim. Então é o seguinte, gente. Nós temos duas leis. Eu vou até deixar um slide aqui para mim, de rascunho. Nós temos duas leis que são muito importantes na eletricidade. A partir da lei de Ohm, nós temos as chamadas leis de Kirchhoff. Beleza, gente? Leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff. Muito bem. A primeira lei é chamada de lei dos nós. Primeira lei. Lei dos nós. Que diz o seguinte, que o somatório das correntes Estão me ouvindo aí, pessoal? Oi, gente, estão me ouvindo? Eu estou, professor. Então vamos continuar. É porque meu microfone aqui falhou agora. Mas vamos lá. Diz que a lei dos nós diz o seguinte, que o somatório das correntes que entram no circuito tem que ser igual às correntes que saem, ou seja, o somatório delas tem que ser igual a zero. Beleza? A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Que diz o quê? Que o somatório das tensões de entrada e de saída tem que ser igual a zero, ou seja, a tensão de entrada tem que ser igual à tensão de saída, certo? E lembrando o quê? Como é que a gente faz isso num circuito, na prática? Eu sei que a lei de Ohm, a primeira lei diz que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu isolar a corrente aqui nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Tensão dividido pela resistência. Aqui, na segunda lei, ou a lei das malhas, diz o seguinte, que tensão é igual a resistência vezes corrente, certo? Como que o somatório das tensões tem que ser igual a zero, então eu tenho que calcular a resistência e a corrente. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? Estão entendendo, gente? Pode continuar? Sim. Beleza. Professor, Pois isso não. não é a lei de ohms. Como? Isso não é a lei de ohms. Pois é, isso aqui é a lei de Ohm. A lei de sim. Kirchhoff, ela é baseada na lei de Ohm, beleza? Entendi. Certo. Beleza? Agora nós vamos ver um circuito aqui na prática. Eu vou começar com esse aqui primeiro. Aí eu pergunto a vocês, quantas fontes nós temos aqui? 3. Muito bem. 3. E resistência, pessoal? 3. 3. Muito bem.
E aí eu pergunto para vocês, nesse circuito aqui, ele pediu para calcular a tensão que temos aqui em A e em B, certo? Beleza? E aí ele diz que os geradores são ideais, ou seja, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho uma polaridade mais, aqui menos, aqui um mais e aqui um menos, beleza? Isso aqui é questão de vestibular, tá? E aí eu pergunto a vocês, nesse circuito aqui, podemos fazer primeiro pela lei das malhas ou a lei dos nós? Tem alguém que está me chamando aqui para entrar. O que vocês preferem? Lei das malhas ou lei dos nós? Eu faria pelo menos aqui a lei dos nós. Pode ser pela lei dos nós, pessoal? Pode ser, o senhor que manda. Beleza. Então o que a lei dos nós me diz? Ela diz o seguinte, que o somatório das correntes que entra... Isso, tem que ser igual a zero. Igual a zero. Muito bem. Então, eu que adoto a corrente que vai dar início e as correntes que vão chegar ao final. Por exemplo, eu vou pegar essa fonte aqui e vou falar que tem uma corrente I1 aqui, que vai chegar nesse ponto aqui, nesse nó A, vai descer uma corrente I2 aqui, e uma corrente I3 aqui, certo? Ao ponto de que I1 vai ser igual ao quê? I2 mais I3. Certo, pessoal? Todo mundo entendendo aqui? Beleza? Sim. Beleza. Eu adoto também o polo negativo e o polo positivo. Neste caso, eu vou fazer o seguinte, que a ponta das setas das correntes é o polo positivo, maior polo de tensão, e a bundinha da seta, né, a parte final, fica com uma parte negativa. Então, em 1, como que eu tenho? Eu vou chamar aqui de VA, certo? Beleza. Em 1, o que eu tenho? VA menos 12. Quanto que é a resistência aqui, pessoal? 3. 3. Isso. Igual. Em 2. Se aqui eu tenho um ponto B, eu sei que aqui o circuito vai ser aterrado e vai ser quanto? 0. Certo, gente? Aqui vai ser 0. Então, como que vai ficar aqui? 0 para I2. 0 menos VA dividido pela... quanto que é a resistência aqui, pessoal, também? 3. Isso mesmo, pessoal. Mais. Aqui eu vou pegar agora 12 menos VA dividido pela resistência que é 3, certo? Beleza. Eu tenho essa equação aqui pela lei dos nós. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 em todos os denominadores. Se eu simplificar aqui, eu tenho que simplificar todos aqui, certo? Porque o que? O valor do denominador é o mesmo. Certo, gente? Então, como que fica aqui? VA menos 12 é igual menos VA mais 12 menos VA, certo? Até aqui entendendo, gente? Professor, só estou em dúvida de onde foi que saiu esse 0 menos VA. É porque aqui, ó, eu vou aterrar essa parte aqui do resistor, do circuito, certo? Quando eu aterro, qual que é a tensão que vai aqui para a terra? 0. Isso mesmo. Só um instantinho, gente. Entendi. Beleza? Só um instantinho. Você entendeu, professor?
Ok. Muito fácil. É por fora. Não, você não vai tomar café, Fabio. Você vai tomar banho primeiro, para depois tomar café. Pablo, teu microfone tá ligado. Você não vai banhar agora, já? Vai pra banhar logo. Essa é complicada, viu? Né? Desculpa, pessoal, é porque meu gestor estava falando comigo aqui. Podemos continuar lá? Vocês estão vendo agora? Pode continuar, professor. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ou pode continuar? A Professor, minha era só essa, né? Pois não. professor, quem tirou esse VA da onde? Foi um número qualquer que o senhor criou aí? Ei, Oi? Alô? tá vendo aqui? Eu que nomeei essa tensão aqui. Tá vendo? Ah, entendi. Entendeu? Agora entendi. Beleza. Podemos continuar, gente? A rocha. Pode continuar? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora é parte algébrica. Eu tenho aqui VA menos 12 igual. Menos VA com menos VA fica menos 2VA, certo? Mais 12. Certo? Agora, esse menos, eu vou passar esse aqui para o outro lado. Fica VA mais 3VA. 3 VA? Isso. Não, 2VA, perdão. Obrigado. 2VA. E esse menos 12 eu vou passar para o outro lado 12, certo? Mais o 12. Muito bem. VA com mais 2VA fica 3VA, certo? E aqui 12 mais 12, 24. Certo, gente? Então VA fica como? 24 dividido por 3. Certo? Então, VA é igual a 8 volts. Beleza? Certo, gente? Tranquilo? Certo. Aí o que acontece? Aí lá, como era uma questão de marcar, se eu não me engano, era a letra D. Eu que não coloquei aqui, eu só coloquei essa parte do circuito, tá? Mas era de marcar. Aqui era a letra D, tá? Então a tensão aqui seria de 8 volts. Beleza, gente? Beleza, pode continuar? Vocês estão entendendo tudo aí? Deixa eu ver, tem mais um cara aí querendo entrar. Tô entendendo. Não, tá tranquilo. Podemos continuar, gente? Pode continuar, pessoal? Vamos lá, vamos Pode nessa. sim, professor. Peraí, tem alguém falando aí? Alguém tirando dúvida? Não, Não, senhor. professor. Hã? Tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Pode. Isso aqui, certo? E aí eu só estou acompanhando a aula aqui. Ah, tá. Então a gente pode continuar, né? Beleza. Agora eu vou pegar esse circuito aqui, beleza? Ele pede o quê? Beleza. Gente querendo entrar. Pessoal, ele diz o seguinte. Esse aqui é do livro do Haidt. Tá? Haidt. Isso aqui, eu peço muita atenção para vocês, que pode cair numa das atividades de vocês, tá? E aí, a partir desse circuito aqui mais complicado, vocês vão conseguir o circuito mais simples. Pode continuar, pessoal? Pode arrochar? Pode. Beleza. Ele diz o seguinte: determine V0 e a potência dissipada em todos os resistores do circuito da figura 3.60. Então, eu tenho um circuito. Aqui eu tenho duas fontes e tenho 3 resistências, certo? Uma fonte aqui
uma fonte aqui, beleza? E ele pede para a gente calcular essa tensão aqui. Então, beleza. O que vocês preferem? Pela lei das malhas ou lei dos nós? Nós. E é mais fácil. Como? O senhor pode fazer um exemplo diferente. Vocês querem fazer pela lei das malhas? É para ser um diferente, né? Pra gente ver também. Pode ser diferente. Então, pode ser pela lei das malhas, certo? Então, me acompanha aqui, gente. Opa, fala pro rapaz que saiu agora que eu cliquei errado. Fala para ele mandar de novo. Eu acho que é Marcondes. Fala para ele tentar de novo. Eu que apertei o negócio errado. Maicon, sim. Maicon, desculpa aí, viu? Eu que apertei errado, tá? Vamos lá, gente. Eu vou fazer isso aqui pela lei dos nós. Eu sei que tem lei das malhas, perdão. Eu tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de 1 nessa malha. E vou fingir, né, no caso, vou falar que tem, no caso, não é nem fingir, é falar que tem uma corrente 2 aqui nessa malha, beleza? Estão me acompanhando, gente? Certo? Ok. Beleza. O que diz a lei das malhas? Que o somatório das tensões é igual a quê? A 0, certo? 0. Beleza. Então, eu vou pegar aqui, chamar essa aqui de malha 1 e essa aqui de malha 2. Como que eu faço? Eu pego primeiro os resistores, né, para que eu não erre o sentido da ponta da corrente. Então, o que eu tenho? Eu vou pegar aqui malha 1. Malha 1. Beleza. Como que eu tenho aqui? 12 e 1. Certo? Eu desço aqui nesse agora, que eu estou circulando. Como que eu vou ficar aqui? Mais 12. Como que ficaria a corrente aqui nesse caso? Como eu estou observando a malha 1, eu vou pegar a diferença de I1 menos I2. Certo, gente? Estão entendendo? Certo, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Professor, deixa eu ter uma pergunta. Pois não. Falar, essa fórmula já é específica para isso, né? Tipo assim, só tem essa fórmula para aplicar aí. Pode aplicar aqui na outra. Como é que é? Não entendi? Pode aplicar essa fórmula aí é específica disso aí ou pode aplicar aquela outra também? Pode aplicar as duas. Não existe. É porque pedindo para me fazer diferente, né? Pela lei das malhas, que a outra eu fiz pela lei. Tá mudo, professor. Estão me Ficou ouvindo? mudo, meu pai. Tá ouvindo agora. Agora sim. Tá ouvindo? É porque é o seguinte, me pediram para... A primeira eu fiz pela lei dos nós, certo? E agora me pediram para fazer diferente, para fazer a lei das malhas. Mas você pode, no circuito CC, você pode utilizar a lei que você quiser. Tá pronto. Beleza? Pode continuar, pessoal? Pode. Beleza. E aí a corrente vem e toca aqui no menos 60, certo? E aí no 12, aqui em cima, eu fecho a malha. Dá igual a 0, certo? Então, como que vai ficar aqui? 12 e 1 mais 12 e 1 menos 12 e 2. E o 60 que está negativo, eu vou deixar ele para o outro lado positivo. Certo, pessoal? Deixa eu melhorar aqui. Certo, gente? Certo, professor. Beleza? Então aí? Então vamos comigo. 12 mais 12, 24. E 1. Menos 12 e 2 igual a 60. Beleza, gente? Estão entendendo? Sim. Certo? Aqui o que eu tenho?
Vocês estão percebendo que todos esses números aqui, vocês estão percebendo que todos esses coeficientes aqui, 24, menos 12 e 60, são divisíveis por 12? Sim ou não? Sim. Simplifica, né? É isso, posso simplificar. Vou aqui dividir por 12. 24 dividido por 12, 2 e 1. 12 dividido por 12 dá quanto? 1. E 60 dividido por 12 dá 5, beleza? Então, para a primeira malha, eu tenho essa equação que eu vou chamar aqui de equação 1. Certo? Todo mundo entendendo, pessoal? Entendi. Professor. Só um instantinho, gente. Professor? Tá ok. Só um instantinho, pessoal. É porque tem gente que está falando que não recebeu o e-mail que eu mandei, mas vocês receberam, né? Eu cheguei a receber. Pois é, só aguarde um instantinho que a gente volta. Só um instantinho. Beleza, pessoal, podemos continuar? Podemos continuar. Beleza. Então, eu simplifiquei aqui, deu 2 e 1 menos e 2 igual a 5. Beleza. Agora, eu vou fazer aqui para a malha 2, certo? Vem, coloca aqui. Malha 2. As pessoas já me perguntaram e eu vou perguntar e vou responder aqui para vocês mesmos. Tem gente que já falou assim, Paulo, num circuito desse, qual que você prefere usar? A lei dos nós ou a lei das malhas? Eu digo para vocês, Paulo, eu prefiro utilizar a lei das malhas. Por quê? Mesmo que ela seja mais cansativa, né, de fazer conta e tudo mais, mas ela é mais segura. Certo, pessoal? Ela é a mais segura. Por quê? Mesmo que você desenvolva todas as contas, tem que utilizar que nem está lá no material de vocês, a regra de Cramer, mas ela é mais segura, tá certo? Mas pode, assim que vocês falarem assim, mas eu tenho mais domínio na lei dos nós, pode utilizar? Pode ficar à vontade, beleza? Mas eu gosto também de utilizar a lei das malhas e a lei dos nós também. Podemos continuar, gente? É porque é aquela coisa, né, professor? Quanto mais objetivo, mais prático, melhor. Sim, aí é por isso que eu falo para vocês, pessoal. Então, vocês podem utilizar a lei que vocês tiverem mais domínio, tá? Só um instantinho, por favor. Ô, Theo, no caso é pra gente sair.
Eita, vai continuar? E aí, pessoal, vocês estão vendo o link agora? Tá não. Tá no Tá chat. aparecendo nada não. Agora tô. Tá aparecendo não. Tá aparecendo não. Eu também tô vendo o número. A tela sumiu e tá mudo agora. Coloquei de novo. Professor, E aí, apareceu? Apareceu não. E aí, pessoal, vocês estão vendo minha janela agora? Agora Agora sim. Tô vendo. É. Outra coisa que eu queria perguntar, vocês acessaram foi pelo o link do e-mail, não do Ava, né? Que eu mandei, né? Isso, eu acessei pelo e-mail. É, porque é o seguinte, eu criei as salas lá, porque aí vocês já podem entrar sem permissão, entendeu? Já tá tudo configurado lá. Pro pessoal que não sabe aí, tem o link lá da reunião e tem a senha também. Só colocar, vai direto. É, porque tem gente que ainda que tá acessando no Ava, e eu já mandei o link já com a sala já formada com todos vocês. Mas depois aí o pessoal posta, depois assiste a aula gravada. Eu não posso fazer mais nada, porque depois a aula acaba aqui e aí vocês que entraram no tempo ficam prejudicados, né? Isso, eu Essa vou aula, no avisar caso, até o pessoal aqui no grupo aqui do WhatsApp. Tá, pois não, Reunião, pode ele já falar. sabe. eu acabei de sair de uma aula de biomedicina para acessar essa aula de eletrotécnica, essa parte elétrica que eu estou pesquisando. Aí o que acontece? É sempre na segunda-feira que vai ocorrer essa aula. De Essa parte eletrotécnica? Sim, de eletricidade vai correr das 19h10 até 20h30 por aí. Eu tenho que falar com a minha professora para ver se eu consigo alternar essa aula de. Porque foi o horário que tá lá no Ava, né, pessoal? Aí tá tranquilo lá, viu? Beleza? Aí você fala com ela para dar uma ajeitada. Pronto, Mas eu não perfeito. reprovo por presença não, tá bom? Ah, maravilha. Beleza? Aí depois você pode pegar a aula gravada lá, mas só peço para fazer os exercícios, tá? As atividades. Beleza? Excelente, professor. Beleza, pessoal? Pode continuar aqui? Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Então vamos continuar. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui agora o resistor de 6. Fica 6 e 2. Não. a tela do senhor tá aqui só nossos nomes aqui, um M, um HS. Tá aparecendo. Tem hora que esse negócio aqui tá dando problema. Bom vocês falarem. E agora? Tá vendo? Agora tô. Agora foi. Agora sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Eu tô pegando aqui o resistor de 6 menos 24 da tensão mais, tô voltando agora no 12 aqui em cima. E como que ficaria aqui, pessoal, a corrente? Se eu tô analisando a malha 2. E 2 menos e 1, certo? Muito bem. Certinho. Igual a 0. Certo. Então, vou fazer aqui bem devagar. 6 e 2. Professor, Pois não. por que o senhor não fez igual a malha 1 aí? Botou logo a primeira resistência e depois a tensão no final, tipo menos 60. 60 aonde? Na malha 1 aí, tá no final, Sim. igual a 0. Sim. E botou. É porque diferente, eu tô fazendo passo a passo. Manda bala. Então, beleza. Menos 24. Agora aqui a multiplicação.
mais 12 e 2. Menos 12 e 1. Ô, professor, Pois não. com licença, saindo do assunto. Pois não. Para entrar nessa web aula, tem que ser só pelo seu e-mail, é? Não. Eu montei as salas, né? Montei a sala de hoje e enviei e-mail para todo mundo, pessoal. Porque no grupo Aí está só dizendo que só tem não, algumas pessoas em uma sala que não conseguiu entrar. Aí eu vou mandar o link daqui para o grupo para o pode pessoal entrar. mandar. É porque é o seguinte, o que acontece? Eu montei a sala com a esperança de quê? Que vocês já chegassem lá no e-mail que eu fui mandando e já acessassem direto. Só você clicar um sim lá que você já entrava sem permissão. Mas o pessoal ainda está entrando pelo AVA. Só que o que eu fiz? Toda vez eu estou fazendo isso. Eu estou já montando a sala aqui no Teams, tá? Para vocês. Com um e-mail já pedindo para vocês aceitarem lá, sim, você aceita participar da reunião, ou não, ou talvez. E quando você diz sim, aí o que acontece? Aí você já é encaminhado direto. Eu não tenho que ficar aqui aceitando solicitação. Permissão para entrar, entendeu? Certo, vê se vai aparecer algumas pessoas aí para entrar depois. Tá, eu tô aceitando o pessoal que tá entrando, beleza? Porque aí eu tenho que parar toda hora a aula para aceitar o pessoal. Agora, quando eu envio para o e-mail, que você já aceita com um sim, você já entra direto. É bem melhor para mim e para vocês também, né? Que aí não atrapalha. Toda hora eu tenho que aceitar. Toda hora eu tenho que aceitar o pessoal entrando, beleza? Agora sim, o pessoal está entrando. Obrigado, professor. Por nada. E aí, pessoal, vocês estão vendo minha tela ou ainda tem que compartilhar ainda? Estão vendo? Não, tô vendo. Aí toda hora que eu tenho que sair, eu tenho que compartilhar, porque tá dando esse problema. Agora saiu a tela, viu? E agora, gente? Tá vendo? Voltou. Beleza. Então, nessa malha 2 aqui, eu tenho 6 e 2, menos 24, mais 12 e 1, e 2, menos 12 e 1. Beleza. Agora aqui a álgebra pura. Eu tenho 6 e 2 com mais 12 e 2, eu tenho 18 e 2. Mais gente querendo entrar. Paulo, você está me ouvindo? Sim. E aí, tá vendo minha tela? Tá, agora eu tô vendo. Só que tinham 21 pessoas na outra sala lá, então se aí não for o início da aula, tu vai ter que começar novamente, cara. Não tem como mais eu aceitar, gente. Vai lá em paz. Depois verifica a aula, pessoal. A aula não é gravada? Pessoal, a aula vai Sim, ficar pessoal, a aula vai ficar gravada, tá? Então tá bom. Então vou assistir a gravação. Boa noite para vocês. Pronto, aí o cara assiste umas 5, 6 vezes, até dominar o assunto, acabou-se. Pessoal, seu microfone tá mudo aí. Professor, volta! Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Só espera um instantinho aqui que Agora eu tô sim. resolvendo um negócio aqui. Só um instantinho. E aí, galera, qual vocês achou mais prático? Qual desses 2 métodos você achou mais prático? Primeiro ou esse agora? Rapaz, a dos nós eu acho que tá melhor, viu? Achei o método dos nós melhor. É melhor. Os nós tá melhor. Esse aí, pô, o ruim é que o cara confunde, pô. Então, assim, pode confundir, tá ligado? Ou o cara pode esquecer alguma coisa, porque ele é grande dessa forma. Então o cara esquece alguma coisa, o cara se lasca. Obviamente é maior, muito mais objetivo. Agora, será esse também serve para questão de resolução de circuito alternado? Para corrente alternada? Ô, galera, Ou é me tira uma dúvida aí, vocês aí.
se essa corrente aí, ela está saindo de um polo negativo e um positivo, ela não seria alternada? Não, é porque ela não tem. O cara, eu não vou saber te explicar agora, mas ela não tem interrupção, é por isso que torna contínuo, entendeu? Deixa eu ver um exemplo Ele aqui fez uma para te observação dizer. muito boa. Até eu também achei que fosse alternada devido à polaridade. Então, esse conceito de corrente aí, eu estava pegando assim, quando tem polo negativo e positivo, é alternada, quando não tem, sai de uma tensão só com a numeração lá. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Agora eu tô. Tô ouvindo. Pessoal, é o seguinte, peço aqui a compreensão de todos aqui. Hoje a aula não rendeu. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque quando eu envio o e-mail para vocês, é só vocês ir lá e aceitar. Mas tem gente que está entrando pelo AVA. Então faz o seguinte, quando for o dia da web, é só aceitarem um e-mail lá que não precisa de permissão para entrar. Aí eu tenho que ficar parando toda hora que o pessoal lá tem 21 pessoas esperando, tem 19 pessoas esperando. Então o que eu peço? É o seguinte, que nem aconteceu com o pessoal do Espírito Santo. Eu montei a sala no Teams com o e-mail de todo mundo e falei, boa tarde, pessoal, hoje a nossa aula vai ser em tempo normal. E quando tem lá embaixo, é só você clicar lá, acessar a reunião, clique o link e acesse. Então, quem perdeu essa aula aqui, é só vocês instruírem, por favor, para acessarem o link lá da reunião que eu já tinha mandado, beleza? Porque senão fica, porque senão toda hora eu tenho que parar assim, tem que aceitar permissão, porque a pessoa não aceitou lá. Atrapalhando. O que pode ser feito, pessoal? Porque quando eu gero o link, aí fica lá a questão do quê? Você aceita participar da reunião? Sim, não e talvez. Então é só a pessoa ir lá no e-mail e colocar sim. E aí o que acontece? Quando for a hora da web aula, você já tem um link já formado, então você já acessa direto. Mas tem gente ainda que está acessando no AVA desde o outro instrutor passado. E eu já mudei isso, já mudei cronograma, já mudei tudo. Pode fazer também porque algumas pessoas eu creio que não recebeu o e-mail. Aí pode você pegar o seu e-mail que você recebeu e mandar no grupo do WhatsApp, sabe? Para a pessoa, para as outras pessoas que não receberam. Ou quando vocês entrarem aí, por exemplo, vocês já podem enviar no grupo do WhatsApp também. Aí falam, o link é esse. Porque é o seguinte, tem gente que não está acessando o e-mail. Eu peço que acessem o e-mail, pelo menos uns 10, 15 minutos por dia, para qualquer novidade que tenha lá, beleza? E aí, quando tiver o dia das web aulas, só vocês ir lá acessarem, tá bom? E aí você já entra direto. Não precisa eu ficar toda hora parando para dar permissão para o pessoal entrar. Professor, então segue aí para terminar pelo menos esse circuito aí. Beleza? Pode continuar lá, pessoal? Pode, professor, tira só uma dúvida minha, por favor. Pois não. A sua tela saiu aqui agora. E agora? Voltou? Agora voltou. Beleza. Eu perguntei aqui aos meninos aqui, enquanto você tinha saído, se como esse circuito aí tem polaridade positiva e negativa, se ele não seria alternado. Aí o rapaz falou aí que é porque ele não tem interrupção. Não tem o quê? Não tem o quê que eu não entendi? Não tem interrupção. Interrupção? Você fala porque aqui da questão da polaridade invertida aqui, nesse caso, por exemplo? Aí a gente quer saber a diferença de corrente contínua e alternada. Isso, tem diferença. Esse aqui é de corrente contínua. Qual seria a diferença? Tipo, um exemplo prático. Da corrente contínua para alternada? Não é isso que você... isso aí. Então, só matando a dúvida aqui. Por exemplo, quando eu tenho aqui, eu vou fazer um gráfico aqui. Para que vocês entendam. Eu tenho aqui um gráfico. Vamos lá. Beleza. Certo, pessoal? Eu tenho aqui um gráfico.
Pessoal, agora eu não aceito, vocês estão vendo a tela? Eu estou vendo. Beleza. Agora, gente, eu não aceito mais ninguém, tá? Sinto muito, mas eu não posso O aceitar gráfico mais não tá ninguém, porque senão mostrando não, professor. senão toda hora eu tenho que parar. Tá ok. O que acontece? Eu tenho aqui um circuito que eu tenho uma corrente em segundos, um tempo em segundos, certo? E aqui eu tenho uma corrente, certo? Que está em amperes. A corrente contínua, ela não sofre variação. A equação dela é assim, ó, a função dela é uma reta, certo? Então ela não sofre nenhum tipo de variação. Aonde que a gente vê isso, por exemplo, na prática? Pilha. Pilha é corrente contínua, certo? Pois não há variação. Toda vez que você coloca ela no controle remoto, por exemplo, ela está lá alimentando, certo? O controle, beleza? Certinho, pessoal? Ao contrário da corrente alternada. A corrente alternada, ela é senoidal. Ela sofre isso aqui, ó. É o que a gente recebe nas nossas casas, certo? Por exemplo, os nossos aparelhos. Porque no nosso aparelho, porque nos nossos aparelhos, por exemplo, você vai ter lá um indutor, um capacitor, e eles precisam dessa variação, porque se não tiver essa variação, eles não têm como comportar carga e também armazenar, no caso do indutor, armazenar campo magnético. Se ele não tem essa variação e ele sempre sofre com uma corrente contínua, o que acontece? O circuito superaquece. E o que acontece com esses elementos, como resistor, capacitor e indutor? Se há só corrente contínua, ele superaquece. E o que acontece? Ele derrete, sofre efeito Joule, ou seja, aumenta a temperatura e o circuito vai o quê? Vai para o água abaixo, vai para o espaço. Então é por isso que nas nossas residências nós temos o quê? Corrente alternada. Porque, por exemplo, no caso de um indutor, que é mais ou menos essa estrutura, helicoidal, eu tenho aqui uma corrente, certo? Se essa corrente for contínua, esse indutor aqui ele vai superaquecer. Ele vai chegar a um ponto tal que o campo magnético aqui dentro vai chegar a um tal ponto máximo que depois de um tempo, esse campo ele superaquece e aqui vai tender o quê? A zero. Se não tem campo magnético, não tem como também depois o capacitor carregar. O capacitor é mais ou menos essa figura assim, ó, que a gente vai ver mais adiante, circuito RC, circuito RLC. Que ele faz o quê? Ele armazena cargas elétricas aqui através da corrente, beleza? Chega uma corrente aqui, então o que acontece? Vem uma tensão que vai sendo o quê? Armazenada aqui dentro, certo? Há um armazenamento de cargas. Se essa corrente fosse contínua, ele iria superaquecer aqui, o capacitor, e ele iria se perder, não iria ter função nenhuma no circuito, ou seja, seria eliminado. Então, por isso que nós temos que ter o quê? Sempre corrente o quê? Alternada, beleza? E quem faz esse trabalho para nós? São o quê? São os transformadores. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Professor, esse conceito aí, eu já tinha mais ou menos uma base dele, já não sei o pessoal, mas eu já tinha. E, tipo, um exemplo de corrente alternada é a nossa casa e corrente contínua é um carro, certo? Sim, certo. Mas, e como eu vou diferenciar isso olhando um circuito, por exemplo, um circuito desse aqui, como eu vou saber se ele é alternado e contínuo? Aí você tem um equipamento chamado osciloscópio, tá? Que aí ele vai determinar para você, por exemplo, um osciloscópio, quando você montar um circuito, se a corrente vai ser contínua. Imagina que aqui é uma reta, tá? É porque eu estou usando o mouse. Aí você no laboratório, você vai ver se a corrente é contínua, se é uma reta, ou se ela vai ser o quê? Alternada, certo? É o osciloscópio que vai te dar essa noção, ok? Esse negócio de corrente aí que dá aquele
Essas imagens de lâmpada, se a gente colocar no celular, a gente vê ela piscando. Se olhar olho nu, a gente vê ela só acesa, né? Sim, justamente. Muito bem lembrado. Tá ok. Tá ok? Mas você certo, entendeu a obrigado. diferenciação? Entendi. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse cálculo também, Paulo, ele também serve para justamente para a corrente alternada ou é somente para específico para corrente contínua? Nesse caso aqui é corrente contínua. Por quê? Porque quando vocês forem chegar aqui, eu vou pegar meu rascunho aqui. Quando vocês chegarem em corrente, por exemplo aqui, eu vou desenhar aqui um circuito, aqui do tipo RC. Ou seja, eu tenho uma fonte aqui, eu tenho aqui uma tensão, uma resistência, no caso, perdão, e aqui eu tenho um capacitor, que a gente chama de circuito RC, certo? Aqui eu tenho uma fonte, aqui eu tenho uma resistência, e aqui eu tenho um capacitor. Beleza. Quando eu precisar de calcular essa corrente aqui, vocês vão precisar, por exemplo, de chegar à questão de números complexos. Z igual a X mais I, Y. Nos livros, geralmente vem de circuitos A mais BJ. Por quê? Porque I é corrente, J é a parte imaginária. Então, o cálculo, nesse caso aí, vai ser diferente, beleza? Então, por isso que eu tenho que passar mais adiante para vocês essa parte matemática aí. Beleza, pessoal? Eu respondi para vocês aí? Para mim respondeu, então, por mim E aí, pode gente, eu consegui responder para continuar vocês? aí. Beleza. É porque meu microfone tem hora que tá falhando, mas aí vocês podem me falar se tá falhando. Já de novo. E aí, Tudo deu tranquilo. certo? Pronto, agora voltou. Beleza. Voltou? É porque tem hora que tá falhando aqui mesmo, tá bom? Não é problema de vocês aí, não. Então, pessoal, vocês estão captando a mensagem aí? Estão assimilando aí? Sim. Beleza. Então, eu vou voltar para minha janela aqui. Estão vendo? Voltou? Vocês estão vendo? Então, beleza. Então, eu vou pegar aqui. Continuando. 6 e 2 mais 12 e 2, 18 e 2. Menos 12 e 1. E o 24, que dá negativo, ele passa para o outro lado positivo, certo? Simplifica por 6. Isso, muito bem. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Tá certinho, você tá certo. Beleza? Tá certo. Foi eu. Quem que é? Não, tá certinho. Muito bem, parabéns, viu? 18 dividido por 6 dá 3. 3 e 2. Deixa eu melhorar esse I aqui. Professor, Pois não. compartilha a tela para mim aí, não dá para ver não aqui a tela. Vamos de novo. Deixa eu compartilhar aqui. Olha ver se está saindo agora para todo mundo. Saiu? Para mim tá saindo aqui. Não tá não. Não. Sai entra novo. Não. E agora? Agora sim. E aí, tá vendo? Só o áudio mesmo. Tá vendo Agora a tela? saiu agora. Agora apareceu agora. Tá aparecendo? Agora deu para... Beleza. Deu para ver agora. Resolução do circuito. E aí, pessoal, apareceu a tela para vocês aí? Pra mim tá aparecendo, professor. Beleza. Tá. Beleza, então vamos continuar. Que nem ele falou, vamos aqui simplificar por 6. Então, 18 dividido por 6, 3. 3 e 2. O 12 dividindo por 6 dá 2 e 1. E o 24 por 6 dá 4. Aí o que eu vou fazer? Para deixar o I1 positivo, da mesma forma, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Aí fica 2 e 1 menos 3 e 2 menos 4. Beleza? E aí eu tenho essa segunda equação. E aí o que vira? Eu tenho duas equações dessa forma.
2 e 1, menos I2, que é a primeira equação, que é igual a 5. E tenho aqui 2 e 1, menos 3 e 2, igual a menos 4. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Vocês captaram aí? Eu peguei essa equação aqui, coloquei no sistema, e peguei essa equação aqui e coloquei no sistema. Ô, professor, onde Pois não. você colocou o menos 1 ali, entre parênteses, para inverter? A gente Sim. poderia colocar o 4 antes da igualdade? Antes da igualdade? Pode, mas aí depois ele ficaria de novo. Por que ele tem que ficar aqui após a igualdade aqui? Eu entendi É agora. porque ele é o termo independente e eu vou utilizar ele para a regra de Cramer, tá? Certo. Beleza. O que vocês têm que entender? Regra de Cramer. A regra de Cramer resolve sistemas lineares assim. Quanto o número de malhas será o quê? 2 vezes o número de equações que eu vou ter. Como que eu faço a regra de Cramer? É pelo determinante dos números. Qual corrente vocês querem achar primeiro? A I1, a I2 ou a corrente total do circuito? A I1. A total. A total primeiro? Em total. Pode. Beleza. Então, como é que eu vou fazer aqui a total? Eu pego o det, que é o determinante de I, abro o colchete e vou pegar todos esses termos que estão aqui. 2, menos 1, 2 e menos 3. Então, como eu faço? Eu repito. 2, menos 1, 2 e menos 3. E fecho. Beleza. Como que eu faço agora? Eu venho, multiplico a diagonal principal, essa que eu estou circulando agora, menos a diagonal secundária, que é essa de rosa que eu estou circulando agora. Como que a gente faz isso na prática? Fica igual. 2 vezes menos 3, diagonal principal, dá quanto? Menos 6. Isso mesmo. Menos a diagonal secundária, que é menos 1 vezes 2, certo? Então, como foi dito aqui, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Quanto que dá esse resultado aqui, pessoal? Menos 6 mais 2. Quanto que dá menos 6 mais 2? Menos 4. Muito bem, pessoal. Isso mesmo, menos 4. Então, o determinante de I vai ser igual a menos 4. Beleza? Agora, o que vocês querem? Em 1 e 2? O I1. I1. Beleza. I1. Det de I1. Acompanha aqui comigo. Det de I1. Eu abro o colchete. E no lugar de I1, aqui, nos termos de I1, eu vou substituir por essa igualdade em cada equação. No lugar de 2 e 1, eu vou colocar 5. 5. Aqui eu repito, menos 1, que é do I2. Aqui, ao invés de 2 e 1, eu coloco menos 4. E menos 3, porque é de 2. Estão entendendo aí, pessoal? Não, professor, volta aí um pouco aí. Aonde você quer que eu volte? Eu vou voltar aqui de novo. No lugar dos termos de I1, eu vou colocar o que estiver aqui na igualdade da equação. Então, eu venho, abro o colchete, e no lugar de 2 e 1, eu vou colocar 5.
Beleza. Agora sim, vai. O I2, você quer achar o I1. Então, o I2 você repete. Então, fica menos 1. Por quê? Menos I2. É o coeficiente que está aqui, ó. Menos 1. No lugar de 2 e 1, eu vou colocar menos 4, que é o termo da igualdade. E no I2, menos 3. Nunca esqueçam do sinal. O sinal faz toda a diferença. E fecha o colchete. Beleza. Eu vou pegar aqui a diagonal principal, que é essa que eu estou circulando, de rosa, menos a diagonal secundária, que é essa agora que eu estou circulando, de azul. Como que ficaria aqui neste caso? Fica 5 vezes menos 3, menos... 15, não é isso? Isso, muito bem. E menos 1 vezes menos 4. Que dá 4. Isso, muito bem. Aqui dá 15, menos 15, certo? E aqui, menos com menos, mais com menos, menos. Então, quanto que dá aqui? Menos 19. Certo, gente? Beleza? Todo mundo entendeu? Certo. Entendi. Então, que dá menos 19. Porque menos 1 com menos 1, menos com menos, mais. Com menos, menos. Então, fica menos 19. Muito bem. Então, como que eu faço para achar I1? Pela regra de Cramer. I1 vai ser o det dele, det de I1, dividido pelo determinante total que você achou de I. Sempre assim. Det de I. Como que fica? Det de I1... Não. Não? Pois não. Essa forma aqui, você é louco, é mais ruim do que a outra e muito. Esquece essa daí, ninguém pega não, é difícil. Mas aí, no caso, eu tenho que ensinar isso aqui para vocês, pessoal, porque aí, no caso, quando vocês forem ver o material, vocês não ficam perdidos, beleza? Mas tem outra coisa, dependendo, por exemplo, da malha do circuito, aquele lá que foi um circuito que faz pela lei dos nós. Dependendo do circuito que você for fazer também pela lei dos nós, você pode cair em uma dessas equações aqui. Aí fica, em vez de I, fica tensão. V1 ou V2. Que daqui a pouco na hora dá uma página, né? Você pode pegar algum cálculo para fazer que vai dar uma página inteira. Mas só que eu falo que ela é mais segura. Beleza? Ela acha que ainda vai piorar. Pode ainda? Pode ir, pode ir. Beleza. Então, det de 1 aqui fica menos 19 dividido por menos 4. Quanto que dá 19 dividido por 4? 4,5. 4,5? 4,75. Isso, muito bem. 4,75 amperes. Basta achar uma. Por quê? Eu posso substituir ou nessa equação aqui, nessa aqui, ou nessa aqui, que o valor de 1 vai ser o mesmo. Qual vocês querem, de baixo ou de cima? De cima. De cima? Então fica 2. Ô, professor. Pois não. No caso, a gente podia simplificar, né? Só botar só o 19 dividido por 4, depois você colocaria o menos, né? Mas aqui, menos com menos dá quanto? É mais. É, por isso, entendeu? E quando dá positivo, significa que o sentido adotado pela corrente, pela gente, está certo. Então, ela está no sentido aqui horário. Então, tenho 2 e 1, menos o I2, né? Igual a 5. Beleza. Então, achamos I1. Então, vamos fazer a substituição. 2 vezes 4,75 menos I2 igual a 5. Beleza? Quanto que é 4,75 vezes 2? 9,5. 9,5. Muito bem. Menos I2 igual a 5. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar 9,5. O 5 está aqui positivo, ele vem negativo. E o I2, que está negativo, fica positivo. Certo?
Então, quanto fica? 9,5 menos 5 dá 4,5. Certo? Igual a I2. Então, o I2 é quanto? O I2 é igual a 4,5 o quê? Amperes. Ótimo. Muito bem, pessoal. Agora, eu quero achar, por exemplo, a potência dissipada nesse resistor aqui de 12 que eu circulei. Como que eu faço? Qual que é a corrente que circula aqui? I1. Então, como que a gente faz? PT, que eu chamo de potência dissipada, é igual a R I quadrado. Opa. Deixa eu melhorar aqui. RI quadrado. Como eu quero a potência dissipada no resistor de 12, eu tenho que a resistência que é 12 e a corrente I1, né, que é 4,75 elevado ao quadrado. Beleza? 4,75 elevado ao quadrado. Então, quanto que fica? 4,75 ao quadrado vezes 12, que dá 270 270,7 esse resistor aqui de 6, certo? Então, como que eu faço? Potência dissipada, eu vou pegar aqui o resistor de 6, vezes a corrente, que no caso aqui é I2, correto? I2 ao quadrado, eu já vou substituir direto. 4,5 elevado ao quadrado. Muito bem. 4,5 elevado ao quadrado vezes 6 dá 121,5 watts. Beleza, gente? Ótimo. E por fim, eu vou pegar a resistência dissipada nesse resistor aqui de 12. Como que eu faço? Eu sei que aqui vai ser I1 menos I2, porque ele está compartilhando essas duas correntes. Então, tem que pegar a diferença delas. Como que a gente faz? Potência dissipada, esse de 12 vai ser o quê? 12, né? E eu vou chamar aqui de linha ao quadrado. O que que é I'? Vou fazer aqui, né? I' vai ser igual ao quê? 4,75 menos 4,5, que dá quanto? 0,25 amperes. Então, como que a gente faz? Fica 12 vezes 0,25 ao quadrado. Beleza, pessoal? Estão todos entendendo? Estão todos entendendo? Vezes 12. Então, a potência aqui dissipada, a gente fazer as contas, vai dar o quê? 12 vezes 0,25, que vai dar 0,75 watts. Mesmo que pareça que seja muita conta, mas o que que acontece? Há circuitos, quando você for trabalhar, por exemplo, circuitos RC, RL, que só vai sair pela lei das malhas. E há circuitos também que só vai sair pela lei dos nós. Geralmente, os circuitos de corrente contínua, você tem a liberdade de escolher com mais facilidade qual lei que você quer. Beleza, gente? Mas aqui no caso, né, aqui a gente fez pela lei das malhas para que vocês entendam o que o material passa, né? E para que vocês possam ter outra alternativa também, quando o circuito for bem simples, para vocês utilizarem a lei das malhas também. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que eu vou precisar assistir umas 50 vezes esse vídeo para pegar. Eu vou mais umas 4 vezes. Não, gente, ó, é o seguinte, a nossa próxima aula é quando? Eu nem sei mais desse jeito. Deixa eu ver aqui. Depois dessa, deu branco. Não, a nossa próxima aula é sexta-feira, no primeiro horário. Então, o que que eu sugiro para vocês?
vocês vêm, né? Peguem os exercícios, tá certo? Se tiverem, façam. Ou se não, se vocês quiserem, eu deixo uma lista de corrente contínua lá para vocês, circuito de corrente contínua, e a gente vai fazendo junto em sala de aula. Mas o que acontece? Eu peço também que vocês leiam o material e tentem fazer as atividades, beleza? E aí, todas as dúvidas que tiverem surgindo, aí eu vou tirando nas aulas subsequentes, beleza? Rapidinho. Pois não. Tem 12 e 6 homens simultaneamente, né? No caso, ele é Sim, composto. isso Se é porque... fosse homens de resistência, esse cálculo sofreria alteração uma quantidade maior, assim, isso que você colocou. No caso, o que você está falando? Se aqui não fosse 12... Se a resistência, se não fosse 12, se fosse 50 homens, 30? respectivamente, cada um. Aí, no caso, o quê? Quanto maior a resistência, maior a dificuldade de passagem de corrente, certo? Aí, no caso, o que você faria para achar a corrente? A mesma coisa que eu fiz aqui. Pegaria a corrente que está aqui nessa malha, menos essa, certo? Então, o que acontece? Se aqui, por exemplo, fosse que eu vou colocar aqui 30 ohms, e a corrente estivesse passando por aqui, ela passaria muito pouco aqui, porque ela passaria mais aonde? O resistor de quê? De 6. Porque resistência é o quê? É resistência à passagem de corrente. Então, ela passaria muito mais, com mais intensidade no de 6, passando por aqui, por esse nó, para depois chegar a essa malha aqui, o de 60. Solucionei sua dúvida? Pois não. Ok. Pois não. Me tirou uma dúvida. Porque eu não estudo só para isso, entendeu? Aí todo dia eu tiro mais ou menos 4 horas do meu dia para estudar o conteúdo desse curso. Muito bem. O que você me indicaria estudar aqui? Eu vou estudando o conteúdo para responder as atividades que eles passam para mim, ou eu vou estudando o livro? Como é? Hoje em dia, nós temos uma gama muito grande de acesso à informação, correto? Todo mundo concorda comigo? De fato. Beleza. Então, o que acontece? O livro, eu digo sempre assim, o livro é um complemento. Mas o que tem que partir? Partir de você. Se você tomar essa atitude de estudar 4 horas por dia, você já está tomando uma iniciativa muito bem, porque hoje tudo é você se organizar. O que acontece? Eu só estou aqui como um mediador e um auxiliador para vocês. Se porventura surgem essas dificuldades, surgem essas dúvidas, como por exemplo, surgiu lá, por exemplo, aqui na regra de Cramer, quando vocês verem um livro, a partir do exemplo que eu fiz aqui, vocês já não vão ter mais dúvida. Correto? Então, por isso que eu tento mostrar sempre da melhor forma possível e das mais variadas formas, porque quando o livro pular algum assunto ou ao mesmo reduzir, você sabe do que ele está tratando e você sabe de maneira profunda e como resolver. E tem um canal que tu acha interessante para a gente dominar esse assunto? Um canal no YouTube. Tem vários canais, por exemplo, tem o Mundo da Elétrica, que fala bem, tem o Me Salva, né, que fala muito bem, e tem outros canais aí na internet que quando você coloca, por exemplo, Leis de Kirchhoff, né, por exemplo, tem lá que eles fazem muitos exemplos assim como eu fiz também aqui, e ajudam bastante. Muito bom. Certo? Qual é a tua área em engenharia elétrica? Eu sou engenheiro de controle de automação. Ah, muito bom. Sim, aí no caso eu quero ver se eu faço um mestrado na área de física moderna mais adiante, na parte de telecomunicações. No caso, o senhor é um engenheiro matemático, só se for, não? Eu gosto mais dessa parte matemática, sim. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós temos muita pesquisa, né? Nessa parte, e hoje em dia nós temos software que praticamente faz tudo, né? Mas o que acontece? Não adianta nada a gente saber a prática se a matemática também não estiver apta para nos ajudar. Então você sabe só a prática, mas não sabe a teoria e por que acontece, correto, gente? Então eu gosto mais de ser uma pessoa mais teórica. Mas assim, quando precisa também, pego no batente também, beleza? Se eu falo em teórica, eu já lembrei agora de física teórica. É uma área que só... Sim, tanto é que eu dou aula também num outro cursinho também, né? Nessa parte mais física também. Muito bom. Professor, pois não. O senhor vai passar mais algum conteúdo aí? Ou só tirar dúvida, né? Não por causa do horário. Porque aí fica muito tarde. Aí, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá bom? E aí, o que acontece?
eu vou parar a gravação aqui. Aí quem tiver mais uma dúvida, já pode falar comigo.